Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando com mais uma edição do Estúdio Câmara. Hoje é sexta-feira, que beleza, sextamos, dia 17 de abril. Espero que você esteja bem, por aqui tudo ótimo. E olha, o tema de hoje, gente, fala de um comportamento que muita gente já viu dentro de casa, mas que pouca gente reconhece como doença. Guardar coisas parece normal, né? Quem nunca? Um potinho vazio, um papel antigo, um objeto, né? Que pode servir um dia. Aquela roupa que um dia você vai usar. Mas quando esses itens passam a ocupar espaço demais, o problema deixa de ser a organização e passa a ser saúde. Os números acendem um alerta. O transtorno de acumulação afeta milhões de pessoas no mundo e muitas vezes aparece junto com ansiedade, depressão e isolamento social. E tem mais, não é só uma questão emocional. Casas com excesso de objetos aumentam o risco de incêndios, infestação de pragas, doenças respiratórias, ou seja, aquilo que começa como um apego pode terminar em risco real. E é sobre esse limite entre guardar e acumular que a gente conversa hoje. Nós já estamos com as nossas convidadas aqui, daqui a pouquinho vamos apresentá-las, mas antes a gente convida você para participar conosco. Você guarda coisas aí na sua casa? O que, por exemplo, você guarda? Conta pra gente, vamos conversar sobre isso? O WhatsApp tá na tela, 19978293776. Enquanto você manda sua mensagem, a gente atualiza algumas informações, daqui a pouquinho a gente vai então apresentar as nossas convidadas a você e você vai interagir com a gente porque o tema de hoje é a questão da acumulação, tá bom? Vamos lá então, informando, a Câmara Municipal de Campinas realiza, por iniciativa da vereadora Guida Calisto, hoje, sexta-feira, às 7 da noite, no plenário José Maria Matosinho, um debate público com o tema A Cultura Red Pill e Feminicídio, o que fazer? O combate à violência política de gênero. Bom, a organização do evento é do Fórum Permanente contra a Violência Política de Gênero e o Feminicídio de Campinas, criado no contexto de enfrentamento às agressões e intimidações sofridas pela parlamentar, atribuídas aí a grupos extremistas de direita da cidade. Então, participam do debate a advogada Regina Casice, a integrante do Movimento Negro Unificado e a servidora da Unicamp, Flávia Luz, e também a professora e pesquisadora Anselma Salles. Você pode participar presencialmente no plenário ou então através do nosso canal no YouTube, tá bom? Então, fique à vontade para participar, opinar e conversar também, porque no YouTube você pode mandar a sua mensagem. Agora vamos com mais informação, porque a Comissão de Educação e Esporte da Câmara de Campinas vai realizar na próxima quarta-feira, dia 22, às 11 da manhã, a primeira reunião extraordinária deste ano para analisar pareceres de 6 projetos de lei. Entre eles está o projeto de lei 85 de 2026, da vereadora Paula Miguel, que propõe transformar o dia 14 de julho, que é aniversário de Campinas, em feriado municipal. O parecer favorável é do vereador Benê Lima e atualmente a data é apenas comemorativa, com o funcionamento normal do comércio e serviços. O feriado municipal ligado ao aniversário da cidade ocorre em 8 de dezembro, que é o dia da padroeira Nossa Senhora da Conceição. A proposta busca separar a celebração religiosa da civil, conforme a legislação federal. A reunião é aberta ao público, vai acontecer no plenário da Câmara e também terá transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas e também pelo canal do YouTube. Lembrando que todas essas reuniões você pode participar presencialmente no plenário. É só chegar e ficar à vontade. Agora a previsão do tempo para este final de semana. E que final de semana, hein? Deve ser super prolongado aí, porque segunda e terça é feriado. Tem muita gente que vai curtir, que vai viajar. E vamos lá então para saber como é que fica o final de semana. Olha só. Hoje mínima 14, máxima 30 graus, né? Nós temos aí tempo nublado, mas sem chuva. Amanhã, sábado, 18, 29, também um pouquinho de nuvens no céu, mas nenhuma possibilidade de chuva. E domingo, um céu
azul, ensolarado, né? Céu azul de brigadeiro, final de semana vai ser lindo. Mínima 18 e máxima 19 graus. Essa é a previsão do tempo para a nossa metrópole para este final de semana. Vamos lá então, sextamos e aproveita. Olha só que legal. Aproveita que é final de semana que vai ter feriado prolongado. Presta atenção nesse programa e de repente é o momento de você fazer aquela faxina e dar fim nessas coisas que estão guardadas e não serve para mais nada. Mas para isso a gente precisa entender por que a gente guarda e qual que é o peso disso tudo. Então, se antes guardar objetos era visto como organização ou até cuidado com o futuro, hoje a ciência está mostrando que nem sempre é assim. O transtorno de acumulação vai muito além da bagunça, né? Ela acontece quando a pessoa não consegue descartar objetos mesmo sem utilidade. E o impacto, gente, não é só visual, não. Afeta a rotina, convivência familiar, saúde física e saúde mental. E tem um ponto bem importante, porque para quem está de fora, essa mania de guardar coisas parece exagero, mas para quem vive isso, descartar um objeto pode gerar um sofrimento real, uma ansiedade, uma angústia e até, olha só, pasmem, a sensação de perda física. E o mais preocupante, muitas pessoas passam anos sem diagnóstico. Então a gente precisa entender quando buscar ajuda, o que acontece quando a gente começa a guardar demais, né? Então, para isso, a gente convidou duas profissionais aqui, especialistas em saúde mental. Então, a gente dá as boas-vindas à nossa psicóloga clínica, a Daiane Silva. Seja muito bem-vinda, bom dia, obrigada pela sua participação. Bom dia, Rúbia, obrigada, um prazer estar aqui com vocês e tenho certeza que hoje vai ser um papo super esclarecedor e importante aqui. A gente precisa entender o que acontece conosco com essa mania de guardar coisas sem julgamento. É mais entendimento, é conhecimento para você. Então, para completar o nosso time de hoje, a gente convidou e ela participa com a gente pelo Zoom, direto de São Paulo, a psiquiatra, a doutora Fabrícia Signorelli. Seja muito bem-vinda, doutora, bom dia e obrigada pela sua participação. Bom dia a todos, eu que agradeço a oportunidade de falar realmente de um assunto tão sério e às vezes pouco divulgado e como você mesmo mencionou, que traz um nível de sofrimento muito grande. Exatamente. Bom, é importante a gente entender que o transtorno de acumulação não é desorganização, gente. Existe uma dificuldade real em tomar decisões. O que guardar e o que descartar. E isso faz com que objetos simples ganhem um valor emocional enorme, mesmo quando já não tem nenhuma função. Então a gente começa com você, Daiane. Todo mundo já guardou algo por garantia, né? Mas quando esse comportamento deixa de ser o comum e passa a ser um transtorno? Sim. Sim, é comum, né? Como você bem começou introduzindo, a gente às vezes guardar alguma coisa. Eu quero manter essa memória, eu não quero perder esse papel porque vai que eu vou utilizar. Mas quando isso começa a se transformar num transtorno, quando impossibilita e afeta, né, a vida da pessoa, a funcionalidade daquela casa. Ou seja, a partir do momento que eu tenho um cômodo, que aquele cômodo está tomado de coisas que eu não consigo utilizar, é um quarto, é uma cozinha, e quando eu tento, ou alguma outra pessoa tenta, né, me ajudar a desfazer de algum item, aquilo causa dor para mim. É uma dor física, literalmente, é como se estivesse tirando um pedaço dessa pessoa. Então não tira esse panfleto daqui, porque ele é importante para mim. Então, esse momento de separação de, não, esse item, ele é importante, né, eu consigo me desfazer, super natural, não é característico, né, como um transtorno. Agora, não, ele me causa dor, eu preciso, né, realmente afeta psicologicamente, emocionalmente essa pessoa, aí já é considerado um transtorno. Exatamente. Então, para completar a sua fala, eu pergunto para a nossa psiquiatra, né, a doutora Fabrícia, esse sofrimento às vezes não é visível, né? Então por que descartar objetos pode causar tanta dor a ponto da pessoa evitar completamente esse processo, né, de descarte? O que acontece na nossa mente, no nosso cérebro? É um vazio? Qual que é a avaliação que a doutora faz sobre isso, doutora? Então, vários pontos fazem com que o indivíduo tenha realmente dificuldade em se fazer dos seus pertences, né? O ponto que realmente isso que classifica o transtorno de acumulação, a dificuldade de se desfazer de pertences. Uma boa questão que justifica é atribuir, às vezes, um valor afetivo desproporcional. Então, às vezes, é algo que não tem uma importância, como foi mencionado, mas para aquele indivíduo, de repente,
tem um valor desproporcional. Outra questão que é relevante é sempre o questionamento. E se um dado momento eu precisar disso? Né? Vai que eu me desfaço disso agora e depois eu vou precisar disso. Então, são várias questões que vão levando, né? Os estudos mostram que existem pessoas que são mais vulneráveis, pessoas que têm dificuldades de tomada de decisão, né? Isso é uma característica que pode ser comum, pessoas que têm uma vulnerabilidade ao transtorno de acumulação. Outra questão, muitas vezes, é o perfeccionismo, né? É uma certa rigidez. Tanto que o transtorno de acumulação, dentro da classificação, ele está dentro dos transtornos obsessivos compulsivos, né? Então, tem essa característica mais obsessiva, mais compulsiva. Então, é isso, é o nível de sofrimento e esse questionamento. E se eu precisasse disso depois? Não, mas isso é importante, né? É atribuir um valor desproporcional ao que aquele pertence realmente tem na vida do indivíduo. Excelente. Tem gente que cria uma relação emocional com os objetos, né? Como se eles representassem memórias ou até parte da própria identidade. Como é que a psicologia explica isso, né? De repente, um sapato faz parte da minha identidade, faz parte da minha história, eu não vou descartá-lo. E aí tem 3, 4 anos que eu nem olho para ele, mas se faz parte da minha história, eu tenho um apego emocional. Mas se eu tenho um apego emocional, por que eu nem ligo para ele e ele está guardadinho lá no canto? Como que é meio discrepante, né? Sim. Como é que a gente pode trazer isso para as pessoas que estarem em casa, de repente, entender isso como um sinal de alerta e observar e, de repente, tomar uma atitude e fazer um descarte? Sim, sim. Às vezes é uma necessidade ali de, não, é uma memória, né? Eu tenho um vínculo afetivo, foi um sapato que alguém me deu, né? Ou eu comprei numa situação X. Então, essa memória afetiva ligada a esse objeto, às vezes faz com que essas pessoas retenham esses objetos. Uma das coisas que normalmente, né, a gente até orienta é, ok, você não usa mais esse objeto, ele é um objeto que hoje ele só é afetivo, só é para guardar na memória, pode tirar uma foto. Isso. Às vezes, tirar uma foto, você vai ter essa memória. Sim. Você não vai esquecer aquele objeto, né? Mas ele não vai estar ali ocupando aquele espaço, né? Que às vezes é desnecessário e acaba acumulando ou trazendo outras desvantagens ali para o ambiente. Exatamente. E isso explica muita coisa, porque para quem acumula, não é só objeto, né? Como nós falamos aqui, é história, é segurança, é memória. Mas o problema, gente, começa quando o espaço da casa ele deixa de ser funcional, né? Como a Daiane trouxe, e passa a ser tomado completamente por esses itens. Agora, doutora, quais são os principais riscos desse transtorno? Não são só emocionais. São físicos, também tem a questão dentro de casa também, né? A convivência com a família também, ela é afetada, não é? Sem dúvida, né? Vários pontos acontecem. Um dado momento, né, a pessoa cometida pelo transtorno, ela passa a ter um nível de sofrimento, de culpa, né? Se ela se desfaz, mas também ela sente que aquilo está trazendo um impacto na dinâmica familiar, né? Porque a casa realmente fica desde um cômodo, um quarto, ou às vezes a casa inteira. Ela sente muitas vezes vergonha, né? Eu vivencio isso na minha prática clínica. As pessoas não recebem outras pessoas em casa porque o racional delas consegue compreender que aquele ambiente não está preparado para receber pessoas, né? Existe um acúmulo de objetos, né? Desde coisas de valor afetivo, como vocês mencionaram, um sapato, até realmente objetos como caixas, né? Embalagens, né? Guardar sacola de um presente que ganhou. Então, são coisas que vão ocupando o espaço, né? E claro, aí começa a envolver uma série de questões. A limpeza, né? A higiene local, a acumulação de sujeira, né? Acaba acumulando sujeira, porque muitas vezes é um número tão grande de coisas que são acumuladas que a pessoa não consegue realmente estar sempre organizando esses objetos e mantendo limpo, né? Isso, então, começa a cursar com riscos realmente para a saúde, riscos de saúde física, porque isso pode levar a mofo, a riscos de doenças respiratórias, porque vai acumulando poeira, né? Então, não é só o sofrimento emocional, que sim, tem a culpa, tem a vergonha, né? O impacto na dinâmica familiar, porque é um ambiente que muitas vezes fica com um acúmulo muito grande em vários cômodos, de uma maneira que a casa não está preparada para receber pessoas de fora, mas também riscos, né? Imagine que muitas vezes esse acúmulo pode levar, às vezes, até uma questão de incêndio, dependendo do que a pessoa acumula, riscos de doenças respiratórias, como eu mencionei. Então, o impacto, obviamente, né, até por isso que é um transtorno,
psiquiátrico, é isso que é super importante perceber, existe um nível de sofrimento funcional que faz com que ter um transtorno de acumulação realmente seja, a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de um transtorno psiquiátrico, mas o impacto vai além do risco individual, emocional para o indivíduo, né? Como eu mencionei, todas essas outras questões estão envolvidas. Excelente. Agora, nós falamos aqui do afastamento, né, da família. A doutora mencionou a vergonha, de repente a culpa, a frustração. A pessoa sabe que aquele espaço não está preparado para receber outras pessoas, né? E acaba sentindo a culpa, a vergonha. E aí, o que acontece? A gente percebe que é um caminho que leva a um isolamento social muito grande. Agora, olha só o grande problema se formando aí, né? A pessoa, ela está acumulando, aí daqui a pouco ela já não consegue mais receber pessoas na casa dela, ela começa a se isolar e além do isolamento ela tem a frustração, ela tem a culpa. Como é que fica essa cabeça daí? Sim, sim. E um ponto importante também, né? Porque as pessoas de fora podem ver essa sujeira, enxergam essa bagunça. Agora, quem tem o transtorno de acumulação, ele não vê aquilo como sujeira, como bagunça. Porque tudo aquilo são itens de valor para ele. Olha isso. Né? São itens, são ouro. Então, como assim você está falando que isso aqui é lixo, é bagunça? Então, além de, né, impossibilitar e começar a se afastar, ter esse isolamento social, a pessoa começa a falar, pera, mas você está criticando uma coisa que é importante para mim, né? Então, ela começa a se afastar, né? Além de não receber parentes, enfim, também não recebe, às vezes, até pessoas ali que podem fazer manutenção da casa, às vezes um eletricista, e aí tudo vai se acumulando. Nossa, gente, é algo bem delicado e importante de a gente se atentar, porque isso pode iniciar com pequenas coisas, né? E sempre a gente inicia do mínimo, né? Do pequenininho, quando você vê tem um impacto muito grande na sua vida. Agora, qual é a relação, doutora, por gentileza, com desse transtorno, né? De acumulação com ansiedade, com depressão, porque isso vai vir à tona em algum momento. Ou a pessoa que acumula, ela já tem a ansiedade e a depressão? Pode ser que comece com o transtorno de acumulação e isso leve ao desenvolvimento de outras comorbidades, principalmente como foi mencionado, pelo nível de sofrimento, né, do isolamento, justamente porque essa questão que foi mencionada, né, a família, por não compreender que é um transtorno, começa a entender que aquilo é só uma caixa, aquilo é só uma sacola, né? E a pessoa com o transtorno, para ela, aquilo tem um valor, né? Então ela começa a se isolar. O isolamento é um fator de risco muito grande para a depressão, né? E as próprias características do transtorno de acumulação, o nível de sofrimento, como a gente vem pontuando desde o início da nossa conversa, isso causa, né? Essa questão do não conseguir se desfazer e a angústia que isso gera. Isso é um fator de risco, sim, para a instalação de transtorno de ansiedade, para quadros depressivos, né? E é super importante ter em mente, porque aí vai acontecendo uma sobreposição dos sintomas, né, do transtorno de acumulação junto com os sintomas das comorbidades, e funcionalmente a pessoa vai ficando cada vez mais comprometida, né? Então tudo isso vai agravando. E muitas vezes não é a pessoa, quando ela tem só o transtorno de acumulação, que vai procurar a ajuda do psicólogo, do psiquiatra. Muitas vezes é um familiar, né, que vai procurar e vai falar, olha, a minha mãe, né, minha irmã, né, o meu filho tem características que eu li alguma coisa, eu tive alguma informação, né, que pode ser um transtorno de acumulação, porque como foi mencionado, para a pessoa aquilo faz sentido estar ali. Aquele objeto estar guardado faz sentido estar ali, né? E quem está vendo de fora não consegue ter essa clareza. Isso é super importante, até no processo terapêutico, essa orientação parental, né? Para a família. Perfeito, perfeito, doutora. Agora vem a grande questão, né? A dificuldade de aceitar ajuda. Porque se a pessoa não vê aquilo como algo que esteja fora do contexto, né? Para ela não é uma caixa, e sim algo que representa alguma coisa. Por que ela vai se desfazer daquilo? Aí vem alguém de fora e fala assim, olha, você precisa desfazer disso. Ou então vamos fazer uma terapia, vamos para um psiquiatra, vamos para uma psicóloga, mas por que eu não preciso? Então, eu gostaria de saber de você, Daiane, como que a psicologia, a terapia cognitivo-comportamental, né, ela aborda essa questão e qual o primeiro passo para a gente poder
fazer uma avaliação e iniciar um tratamento com uma pessoa que tem esse transtorno? Sim. O primeiro passo é já não criticar, né? A gente tem que acolher essa pessoa. Então, reconhecer que ela tem um transtorno é um passo já importantíssimo. Sim. Então, a gente já não vai agressivamente falar, olha, você precisa, você tem, você... Não, a gente tem que trazer essa pessoa para a realidade e falar, olha, isso está trazendo riscos para sua saúde física, né? Aqui pode trazer pragas, pode trazer, enfim, riscos de incêndio, como já foi mencionado aqui. Então, eu estou preocupado com a sua saúde, preocupada com a sua saúde física, fora todo o entorno emocional, você já não tem contato com outras pessoas, vamos procurar uma ajuda, né? Sim. Pode ser uma sessão ali para você experimentar, ver como é, sem forçar. Né? Ou vamos num psiquiatra para ter um papo ali para ver o que ele fala, porque pode ser que você tenha uma visão e eu tenho outra, né? Para a pessoa entender que, olha, não tem nada de errado com você, eu não estou criticando, né, a forma como você está vivendo, eu estou tentando entender e juntos aqui a gente vai buscar resolver isso da melhor forma possível. Nossa, gente, é um processo delicadíssimo, doutora. Um ponto importante, o tratamento não é assim, simplesmente joga tudo fora, limpa a casa, você, né, tá guardando coisas que não precisa e fim. A gente percebe aqui que tem uma dor, é um processo gradual de entender o apego, reorganizar o pensamento, reconstruir a relação com os objetos, né? Existe cura ou um controle? O que a pessoa pode esperar? O que a família pode esperar quando se dá início ao tratamento? Essa pergunta realmente ela é extremamente importante, né? Porque, primeiro ponto, como foi mencionado, como o processo de psicoterapia vai ser abordado com o paciente, né? Como lidar com isso, pontuando para ele, né? Coisas que para ele naquele primeiro momento fazem sentido, né? Os riscos, o impacto na saúde emocional e física, né? Mas do ponto de vista de orientação familiar, isso é super importante, né? Porque é um processo lento e gradual. De maneira nenhuma a ideia, e muitas vezes a família acha que vai ser de uma vez, né? Da noite para o dia a pessoa vai se desfazer de tudo, então é um processo, né? Primeiro a compreensão da família que aquilo é um transtorno, o nível de sofrimento que aquilo acarreta, e junto com o processo individual de psicoterapia, a orientação para a família, né? Do sofrimento que aquele familiar tem, né? Pela necessidade de acumular esses pertences, é super importante. E uma questão que a gente sempre tem que levar em consideração é que em um dado momento, muitas vezes, além do pilar fundamental, que é a terapia cognitiva comportamental, o tratamento medicamentoso, ele pode fazer parte do tratamento desses indivíduos. Muitas vezes para o tratamento da comorbidade, né, como depressão e ansiedade, mas estudos mostram para a gente que o uso de medicações, como são usadas para o transtorno obsessivo compulsivo, né, uma classe farmacológica de antidepressivos, pode trazer um ganho, sim, no melhora do nível de ansiedade, porque cada vez que o indivíduo com o transtorno de acumulação, ele se pega nesse questionamento do vou me desfazer, mas isso é importante, mas isso tem um valor afetivo, mas e se eu precisar depois, traz um nível de ansiedade muito grande. E a medicação também, junto com o processo de psicoterapia, pode ajudar com que o indivíduo, né, no processo de gradualmente e mudando, né, o jeito de lidar com esses objetos e gradualmente ir se desfazendo, ele medicado, ele pode ter um nível de ansiedade e sofrimento menor, né? Então a medicação, muitas vezes, ela é necessária para a comorbidade, como também pode ajudar no transtorno. Agora, a idade de início, os estudos mostram que muitas vezes pode começar na adolescência, tem uma tendência a ser um transtorno de curso crônico, mas em amostras clínicas, a principal faixa etária que procura é dos 40, 50, 55, onde realmente isso já está num nível, né, de ocupar um espaço físico muito grande, desse indivíduo já está isolado, né, e muitas vezes é a família que procura o profissional para trazer essas questões. Então, né, e procura já quando está num nível já alterado, né, que aquele acúmulo já representa algo que a família acha que não tem mais o que fazer, então vai procurar, né, um psiquiatra, um psicólogo. É importante a gente entender e conhecer, né, igual a gente está fazendo aqui, as nossas profissionais repassando a informação, para que a gente possa acender um alerta. Opa, peraí, olha, tô achando que tem alguma coisa errada, já procura ajuda para que isso
isso não fique mais difícil de ser tratado. Agora, eu pergunto para você, Daiane, nós estamos vivendo aqui uma sociedade do consumo. Hoje em dia está tão fácil comprar coisa, né? Você compra coisa sem sair do lugar. Aqui, se eu quiser comprar alguma coisa agora, é só pegar o celular aqui, dar um ok, faço um Pix, pronto, comprei. E daqui a pouquinho está chegando na minha casa. Isso tem colaborado, isso tem essas promoções, né? Isso alimenta esse ciclo vicioso para a pessoa que já tem tendência a ter essa questão da acumulação ou do transtorno. Sim, com certeza. Principalmente porque às vezes essa pessoa que está comprando, né, para preencher um vazio existencial, emocional, não está interessada no que ele está comprando. Então chegou o pacote, ele vai ali para o cantinho onde já tem mais outro pacote, né? E assim vai aumentando esse fluxo. Uma coisa que é importante, né, uma dica importante é que se a gente compra um item, ok, comprei um item novo, deixa eu tirar um item antigo, né? Eu tiro esse item antigo, às vezes não precisa nem descartar agora, mas eu coloco ali num outro espaço, falando, não, se ele ficar ali uma semana, né, e eu ver que eu não vou precisar, eu não vou utilizar, e depois esse item eu vou e descarto, né? É importante porque a pessoa que passa, né, que sofre com esse transtorno, ela tem que fazer essa administração, né? Se a família, se o familiar interfere, acaba quebrando ali o vínculo de confiança. E isso é muito prejudicial. Excelente. Agora, doutora, tem pessoas que têm, né, essa compulsão em comprar coisas, né? Tem gente que tem. Isso também é um transtorno e isso pode, de repente, desencadear a esse transtorno de acumulação compulsiva? Você tocou num ponto realmente muito importante, né? A questão cai no mesmo cenário, né? Qual é a diferença entre a bagunça e a desorganização e a acumulação? A gente cai no cenário, qual é a diferença entre consumismo e a compulsão por compras? Né? Como a gente vê, né? Outro exemplo disso é a questão de uso de internet. Qual é o limite do uso excessivo ou quando isso já entra num transtorno de uso abusivo, né? Então, todo comportamento que tem essa característica mais obsessiva, mais de impulso, às vezes a linha ela é muito tênue entre o que, ok, está exagerado e isso já atravessou a linha e se tornou um transtorno. Claro que para a gente que trabalha com saúde mental, psicólogos, psiquiatras, realmente é o nível de prejuízo funcional que isso acarreta, né? A partir do momento que isso está interferindo na vida financeira, né, na questão do trabalho, na questão do nível de sofrimento, aí se torna um transtorno. A questão da compulsão, ela assume diferentes aspectos. Tem pessoas que compram e se desfazem, né? Compram compulsivamente roupa e depois colocam para vender, dão. Tem pessoas que realmente compram e vão acumulando, né, sem nunca usar. Não é incomum que a gente escute em pessoas que têm transtorno, tem a questão de compulsão por compra, que falam, no meu guarda-roupa tem roupa que tem etiqueta. Eu fui mexer outro dia, eu nem lembrava que eu comprei, né? Então, tem várias características. Tem pessoas realmente que têm compulsões por compra e acabam acumulando, e tem outros que se desfazem, vão comprando e depois vão dando, né? Mas em muitos cenários, sim, acaba virando um fator a mais para acumulação. Excelente. Agora, quem está assistindo a gente e desconfia que está vivendo uma situação parecida com o que as nossas convidadas estão falando aqui. Qual seria o primeiro passo, Daiane? A gente tem que ter um autorreconhecimento aí, a gente tem que se reconhecer, é importante, a gente vai enfrentar barreiras para, de repente, conseguir entender que aquele objeto que está guardado não faz mais parte da gente, que é legal a gente descartar ou então fazer uma doação. Tem tanto brechó por aí, de repente é um momento aí de juntar tudo que não serve mais, que não utiliza mais, né? E passar para frente. Agora, como que a gente reconhece isso? Que está na hora de dar uma organizada. Sim, acho que o primeiro passo, Rubi, é entender que todo excesso ele esconde uma falta. Ótimo. Né? Então, o que eu estou querendo esconder, preencher com aquele excesso de compra? Né? Às vezes até, como a doutora comentou, de roupas que estão com etiquetas. Então, se eu estou começando a comprar e eu vejo que o meu guarda-roupa já não cabe mais coisa, fala, opa, o que eu estou colocando aqui dentro? O que eu quero preencher? Né? Aí você para, observa, né? É difícil, né? Mas é importante a gente ter esse momento de pausa, de observar, tentar entender
esse comportamento, falando, será que eu tô ansioso? Será que eu tô comprando para preencher alguma coisa? Será que, o que eu tô buscando com essa compra, né? E aí, se você não conseguir entender isso sozinho, pode ser o momento de buscar, né, ajuda psicológica, psiquiátrica, porque pode ter alguma coisa ali que está indo para o excesso e pode, né, se transformar aí numa compulsão, num transtorno. Muito bem. Agora, doutora, pequenas mudanças, né, já fazem a diferença. Quando a gente fala em pequenas mudanças, o simples fato de você, de repente, juntar as tampinhas do pote que não existe mais, né, e colocar numa sacolinha e se vamos descartar. Isso já é o início de um movimento, ou para quem tem esse transtorno, isso é algo que dói muito? Isso é algo que dói muito, e por isso o processo terapêutico, ele tem que começar com pequenas mudanças, né? A proposta, quando uma pessoa com transtorno de acumulação inicia um processo terapêutico, independente ou não do uso da medicação para minimizar o nível de ansiedade, as mudanças, elas são lentas e graduais, né? Foi como o exemplo que foi dado. Esse sapato é importante? Tem um valor afetivo? Então vamos tirar uma foto dele, né? Então a ideia é tudo muito gradual, né? Não dá para propor para o paciente que ele se desfaça de tudo, né? Realmente entendendo quais tipos de pertences têm mais valor, ele tem mais dificuldade de se desfazer, né? Então é todo um processo que você tem que ir compreendendo e fazendo propostas lentas e graduais. Agora, a família, ela entra como uma rede de apoio muito importante nesse processo, não é? E a gente precisa salientar aqui o peso do julgamento para essas pessoas que estão passando por esse sofrimento. Sim, sem sombra de dúvidas, né? A gente pontuou muitas vezes é a família que procura ajuda porque percebe que é uma situação que já fugiu do controle, né? E como foi mencionado, né? Quando a família critica ou julga, né, o familiar, para ele aquilo não faz sentido, porque aquele pertence precisa estar ali porque tem um valor afetivo ou precisa estar ali porque em um dado momento da vida aquilo vai ser necessário, né? E quem está vendo de fora tem uma tendência a julgar, né? Ou que é uma desorganização, ou que está tudo caótico, né? Ou que não consegue olhar de uma forma mais racional, que aquilo é só uma caixa, né? É só uma tampinha, né? Então, o papel da família é fundamental, e a família tem que estar instruída que é um processo lento, e não é da noite para o dia que a pessoa vai conseguir se desfazer desses pertences. Muito bem. E quem está assistindo a gente agora, de repente deu uma olhadinha assim em casa, falou, nossa, mas e agora? Será que eu estou desenvolvendo, né, esse transtorno de acumulação? Porque eu tenho dificuldade de me desapegar, de repente, de algo que está lá guardado há um tempo, que eu não toco há mais de um ano, mas está lá guardado, e eu acho que um dia eu vou precisar daquilo. Como que a pessoa deve se olhar, né? Qual que é a visão que ela deve ter, doutora, diante desse momento que nós estamos falando e do jeito que ela vive? Porque, às vezes, a gente pode acender um alerta em alguém que está assistindo o programa. Então, eu gostaria que a doutora explicasse para as pessoas de casa, né? Qual é o momento que, de repente, ela deve acender esse alerta e buscar ajuda? É justamente no momento que ela se dá conta do nível de sofrimento e de prejuízo funcional, né? A hora que ela se dá conta, o quanto ela para pensar em se desfazer de algo, ela se pega nesse questionamento, mas e se eu precisar? Mas isso tem um valor afetivo, que, como eu mencionei, né, faz parte dos critérios diagnósticos, às vezes um valor afetivo que é desproporcional ao valor que aquele objeto realmente representa na vida da pessoa, né? Ela se dando conta, olha, como isso está me levando ao isolamento, né? Como isso tem tomado um espaço muito grande da minha vida, da minha funcionalidade, né? Eu não interajo mais, eu me isolo em casa, eu tenho vergonha de receber pessoas em casa, né? A casa está sempre muito desorganizada por conta da quantidade de coisas acumuladas, né? E novamente, né? O que acaba levando a riscos, né? De doenças respiratórias, de incêndio, de uma série de questões de saúde física também, né? Ela se dá conta, né, fazer essa análise de que funcionalmente a vida dela está prejudicada, tanto no aspecto de saúde física, como de saúde mental, de questões socioemocionais,
né? Então, eu acho que é o prejuízo funcional. Para tudo na saúde mental, né, o sinal de alerta é a pessoa fazer a reflexão que aqueles sinais e sintomas, aqueles comportamentos estão trazendo um nível de sofrimento para a vida delas. Excelente, muito bom. A gente precisa aprender, né, a ter uma visão. De repente, é difícil, né? Você olhar nessa questão do transtorno de acumulação, é difícil você olhar e ver que você realmente está passando por esse processo, né? Mas é importante, de repente, acender um alerta aqui de que, opa, pera lá, eu preciso me desfazer, eu vou dar uma limpadinha aqui, vou dar uma organizada, porque a gente também não pode confundir, né, a desorganização com a acumulação, né, Daiane? Sim, sim, exatamente. E outro ponto também que é importante trazer aqui é as pessoas que colecionam. Às vezes, né, até falam, nossa, será que eu sou um acumulador Sim. Compulsivo, né? Uhum. Não, se você coleciona itens, eles são organizados, limpos, aquilo não te traz nenhum sofrimento psíquico, né? Aquilo não te traz nenhum desgaste emocional, é só um hobby, não tem problema. E também tem o ponto das pessoas que às vezes têm ali a casa ou algum espaço mais desorganizado por escolha, né? Também aquilo, se não prejudica a rotina familiar, não impede, né, psicamente que a pessoa desenvolva, atue na vida dela de forma ativa, não é um risco, não é um problema. Bem. Tá tudo bem, muito bom, a gente vai aprendendo. Agora 8h42, a produção tá me avisando aqui que nós temos algumas perguntas. Então, vamos lá, vamos ver quem é que tá com a gente e o que os nossos telespectadores têm a dizer sobre essa questão aí do transtorno, né, de acumulação. Você acumula coisas, você guarda coisas, né? Tem coisas na sua casa que faz parte da sua vida e que você sente uma dor, assim, só de pensar em se desfazer? Então, vamos lá, pode colocar na tela, produção, vamos ver quem é que está conosco e o que os nossos telespectadores falam sobre o nosso assunto de hoje. A Simone Batista, do Jardim das Oliveiras. A pessoa pode saber que está exagerando e mesmo assim não conseguir mudar sozinha? Isso costuma gerar culpa no dia a dia ou o acumulador fica cego? Simone, nós estamos falando sobre isso aqui. Acho que a doutora pode reforçar para a Simone, doutora, por gentileza, sobre esse questionamento que ela tem com a gente agora. Eu acho que existem os dois cenários, né? A gente viu muito isso na prática clínica. O paciente que sim, né, ele já começa a se dar conta que aquilo está fora de controle, mas ele não consegue sozinho mudar, né, e ele começa a se culpar dos questionamentos da família, ele começa a se culpar por estar isolado, e as críticas, né, até por falta de conhecimento dos familiares e da cobrança, e o cenário realmente que de não ter essa clareza, de sempre justificar que aquilo é necessário, que aquilo, em um dado momento, vai precisar, ou que o valor afetivo daquilo é muito importante e não dá para se desfazer, né? Então, existem as duas situações. Pessoas que realmente sentem que aquilo fuge do controle e não conseguem sozinho mudar, e outros que vão justificar que aquilo é necessário. Muito bem. 8h44, mais uma pergunta para a gente. Produção, pode colocar na tela, por favor. Vamos ver quem é que está conosco. Estamos aqui falando, né, dessa questão de acumular. Você acumula coisas em casa? Esse programa é importante para a gente aprender e entender. O Fábio Moreira, da Vila União. Tem gente que guarda objetos quebrados pensando em consertar um dia. Esse tipo de justificativa é comum em quem sofre com o acúmulo? Vamos lá, Daiane. É verdade, né? Guardar coisa quebrada. Ah, não, vou deixar aqui na despensa, um dia eu conserto. Sim, sim. Quem nunca, né? Quem participou, nunca, viu esse tipo de comportamento, assim. E aí é interessante a gente trazer, né? Mas quando isso vira rotina, todos os itens quebrados eu vou guardar, né? Ou não, realmente, eu vou guardar aqui essa jarra, depois eu vou consertar, isso é uma coisa que eu vou fazer. Então, quando a gente começa a observar que não, eu só estou acumulando itens quebrados que eu não vou arrumar, aí já acende um sinalzinho de alerta ali. Ou não, realmente, eu estou guardando esse item, eu vou, semana que vem, enfim, em dado momento, eu vou organizar, levar esse item para consertar. Um comportamento normal, né? Mas quando esse excesso de guardar itens quebrados vira rotina, aí é um sinalzinho de alerta que acende. Olha só, né? Guarda 1, guarda 2, guarda 3. Quando você vê, já tem um espaço cheio de coisa quebrada, fora do lugar lá na sua casa. Importante
dar uma olhadinha, de repente buscar ajuda, conversar com alguém, né? E entender sobre o que está acontecendo e buscar ajuda, eu acho que faz parte do processo. A gente fala de saúde mental e a nossa saúde mental está aliada com a nossa saúde do nosso corpo físico, né? Uhum. E às vezes buscar ajuda não só no momento em que você vê que saiu, né? Tudo entrou em descompasso, não. Você pode buscar ajuda para você aprender a lidar com situações do seu dia a dia, porque aí quando algo sair, né, fora do contexto, você já está preparado para saber como fazer as coisas voltarem aos trilhos. Importante buscar ajuda sempre. Quando a gente fala de saúde mental, né, terapia, isso faz parte do processo da nossa vida e é maravilhoso. Agora, 8h46, mais uma pergunta para a gente, produção. Vamos ver quem é que está conosco aí. A Viviane Nunes, do Centro. Existe alguma relação direta entre o transtorno de déficit de atenção e acumulação? Quem tem TDAH possui mais chances de desenvolver esse tipo de problema, doutora? Vamos lá, essa pergunta ela é super importante, né? Quando a gente pensa no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno que, ao longo da vida, ele está associado. Por que eu falei dele primeiro? Porque ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele tem início na infância, né? Embora hoje a gente faça muito diagnóstico de TDAH de adultos, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento que começa na infância. E, ao longo da vida, todas as comorbidades psiquiátricas podem se instalando com o TDAH. Outros transtornos do neurodesenvolvimento, como o autismo, transtornos de aprendizagem, depressão, ansiedade, o toque, a bipolaridade, transtorno de personalidade perfeccionista, uma série de questões, elas podem se instalar em pessoas com TDAH. Né? Existem algumas características das pessoas com TDAH, que é falha do controle de impulso, né? Às vezes a dificuldade de tomada de decisão, né? A gente associa muito uma das disfunções executivas que podem estar presentes no TDAH, a inflexibilidade, a rigidez cognitiva, né? Então, essas disfunções que fazem parte do TDAH, elas deixam o indivíduo muitas vezes mais vulnerável. Claro que é um fator confundidor, né? Porque muitas vezes para o TDAH, a organização do ambiente é algo que pode ser muito caótico, né? Justamente por conta do TDAH. Ele falha em funções executivas, né? E a vida pessoal, a organização do ambiente onde ele mora, às vezes realmente é muito, muito desorganizado, muito caótico. E ele não vai se desfazendo das coisas também. Depois eu penso, depois eu arrumo, depois eu faço isso, que é uma característica do TDAH. Então, nesses indivíduos pode sim acontecer a comorbidade, como todas as outras comorbidades psiquiátricas podem acontecer em pessoas com TDAH. Existem características como falha no controle inibitório, dificuldade de tomada de decisão, inflexibilidade cognitiva, que às vezes aumentam o risco desse transtorno, né, de acumulação, mas às vezes é difícil entender no TDAH, né, se aquilo é o caos, é ali a bagunça do TDAH, ou é o transtorno de acumulação. Mas, claro, uma avaliação detalhada e cuidadosa vai entender que aquilo não é uma bagunça de um TDAH. Porque manter tudo aquilo ali, a necessidade de aquilo estar ali, mesmo que desorganizado, é porque aquilo precisa estar ali, a pessoa não consegue se desfazer daquilo, porque se desfazer daquilo traz um nível de sofrimento. Nossa, delicado, né, Sim. Daiane? Delicado, mas é importante a gente aprender para que a gente possa alinhar as coisas, né? No Brasil, tem alguns casos, mas a gente vê na TV, né? Claro, tem até programas, né, gente, que mostra pessoas acumuladoras, mas assim, é um acúmulo ao extremo, né? São casas que não tem espaço para você caminhar. Só de assistir, a gente já sente uma dor no coração, porque a pessoa, ela mostra, né, que tudo aquilo para ela faz sentido e que tudo aquilo para ela tem um apego emocional e que arrancar alguma coisa de dentro ali da casa é como se estivesse arrancando uma parte da pessoa. É um sofrimento muito grande. Você, na sua prática clínica,
tem casos assim, às vezes a gente está de fora, né, desse mundo da saúde mental, assim, onde vocês estão atuando, e às vezes a gente acha assim, poxa vida, mas será, né? Será que tem perto da gente? Será que isso acontece? Acontece com mais frequência do que a gente imagina, Daiane? Sim, Rúbia, sim. Acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. Olha só. Né? Tanto é que são pessoas que elas guardam para si, né? Então fica ali dentro do espaço delas, né? No ambiente delas. E como são pessoas que normalmente às vezes não recebem outras pessoas ou tem uma interação ali mais limitada, então você às vezes nem imagina, né, que aquela pessoa passe por esse tipo de transtorno. E uma coisa interessante que você comentou sobre esses programas, que a maioria desses programas mostram exatamente o que a gente não deve fazer. Né? Eles entram lá com aquelas pás, tira tudo da pessoa, joga fora, pronto. E o transtorno que isso vai causar, vai trazer o trauma que isso vai gerar na vida dessa pessoa, né? Porque tudo aquilo ali para ela é importante, né? Como vem alguém e tira tudo isso dela? Então, embora pareça que, pronto, resolvi o seu problema, externamente e internamente você só está bagunçando mais ainda e trazendo à tona fatores críticos muito maiores. Olha só que interessante a fala da Daiane, doutora, porque a gente tocou no assunto dos programas, né, que mostram a limpeza das casas de pessoas que têm esse transtorno de acúmulo compulsivo, e a simples, entre aspas, retirada dos objetos, isso pode causar uma desordem muito grande na pessoa que vive esse transtorno, então. Eu acho que, na verdade, você tocou num ponto que hoje, né, é uma das minhas maiores angústias, né? Tanto de programas de TV, que às vezes tem, né, um apelo, né, assim como as mídias sociais, né? Muitas vezes a forma que os transtornos de saúde mental são abordados, eu não tenho dúvidas, né, que falar de autismo, falar de TDAH, né, o transtorno de acumulação é menos falado, e ele é super importante, né? Porque a prevalência, de acordo com o DSM-5, que é o manual dos transtornos psiquiátricos, a gente fala de uma prevalência de 2 a 6% na população mundial. Então, a gente está falando de algo relevante, é um transtorno pouco falado, né? Então, as mídias sociais não trazem, né? Mas é o que você falou, esses programas de TV, eles mostram ali a rotina, aí a pessoa que sofre do transtorno, ela mostra o nível de sofrimento, só que foi o que foi comentado, aí a hora que eles vão resolver o problema, a maneira de abordar isso é tudo o contrário do que deve ser feito, né? Então, eu acho que fica aí um alerta, né, da importância, até porque a população geral, ela não sabe, às vezes, discernir o que é uma informação baseada em evidência científica, né, tanto com relação a intervenções e com relação ao diagnóstico. É o público leigo que tem acesso a um programa de TV, às redes sociais, né, o quão delicado esse momento que a gente está vivenciando. Eu acho que esse exemplo do programa mostra isso. Exatamente, né? O quão delicado é. A gente sente a dor que a pessoa sente ao ver os objetos sendo retirados, ela é tão forte que ultrapassa a tela. Você sente ali, né? Daí às vezes você não entende, fala, nossa, mas por que tanto? É o transtorno, é algo que precisa ser tratado, não eliminado. Não é assim, a gente precisa de um tratamento, né? É um caminho que precisa ser percorrido, porque você imagina o caminho que foi percorrido por essa pessoa em acumular tanta coisa que chegou a preencher todo o espaço da casa. Aí da noite para o dia você vai lá, pega um caminhão, joga tudo fora, leva embora e tá ok, resolvemos o seu problema. Não, né? Não, é saúde mental, é cuidado e é um caminho que precisa ser percorrido de muito tratamento, cuidado e muito carinho sem julgar, né, Daiane? Exatamente, exatamente. Como você bem trouxe, anos, né, de história, de objetos que aquela pessoa acredita que faz parte dela, que são ela. Né? E aí vem alguém e retira isso dela. Então, o tratamento psicológico e psiquiátrico, ele vem aí realmente para trazer a luz para essa pessoa, né? Para entender os motivos por trás desse acúmulo, né? E entender junto com essa pessoa como ela pode lidar com isso. O que ela está escondendo, o que ela quer preencher, o que aquele objeto significa,
né? Assim como o transtorno ele foi se desenvolvendo, a cura, né, o tratamento, ele também vai lentamente ali se desenvolvendo. Não é uma coisa que, vou ali hoje no psiquiatra, amanhã já tô... Exato. Né? Não, é um processo realmente lento, né, porque a gente vai entrar a fundo para entender o que isso traz, porque senão a gente só vai estar fazendo igual esses caminhões, esses programas, tirar superficialmente, né, esse acúmulo todo, mas internamente essa pessoa ela ainda vai estar totalmente afetada. E muito afetada, porque foi tirado dela algo que ela considera muito importante. Vamos lá, última pergunta do programa, pode ser, produção? E a gente já vai para as considerações finais. A Iria está chegando aí já com informações atualizadas, então vamos lá. O Marcos Vinícius do Taquaral. Quem cresceu em uma casa muito instável, com falta de dinheiro, pode ter mais dificuldade de desapegar na vida adulta, mesmo vivendo hoje em outra realidade? Olha só, um cenário interessante. O Marcos colocou para a gente aqui, né, Daiane? Sim, sim. Isso é muito interessante, porque às vezes essa escassez na infância, né, faz com que a gente, depois de adulto, fala, não, isso aqui é importante para mim, eu não tive na minha infância, então deixa eu reter. Aí, de novo, a gente nota, observa esse sinal de alerta. Eu estou guardando, ok, não está afetando a minha rotina, a minha vida, né? Ou não, eu estou acumulando, isso já está começando a afetar os meus relacionamentos, as pessoas já estão começando a ficar incomodadas, eu já estou me sentindo culpada com esse comportamento. Então, quando isso começa a surtir ali o passado do excesso, né? Todo excesso, ele deve acender ali uma luzinha de alerta. Todo excesso esconde uma falta. Doutora, para a gente finalizar, então, gostaria que a doutora deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Queria agradecer a sua participação. Acho que é muito importante trazer, né, a visão de uma psiquiatra, a visão de uma psicóloga, diante de algo tão importante e que, às vezes, a gente acaba julgando e não entendendo a complexidade que é esse transtorno. Então, por gentileza, deixe uma mensagem final para os nossos telespectadores e, mais uma vez, agradecendo a sua participação com a gente aqui. Bom, eu acho que para a gente finalizar, o mais importante é a gente ter a clareza que o transtorno de acumulação, ele é um transtorno, e o que torna ele um transtorno, como a gente mencionou, é o nível de sofrimento, é o prejuízo funcional. É o prejuízo funcional na vida social desses indivíduos, muitas vezes o prejuízo social na vida financeira, porque muitas vezes ele para de trabalhar, porque ele desenvolveu comorbidades como depressão, né? O afastamento muitas vezes do núcleo familiar, que também acaba sendo um fator de risco para adoecimento, para pioras de quadros depressivos, né? Então, é olhar para essa questão não só como uma dificuldade de se desfazer, é uma dificuldade de se desfazer que vem com nível de sofrimento e um prejuízo funcional. Então, acumular nesta dimensão, a gente está falando sim de um transtorno psiquiátrico e que merece sim um tratamento multidisciplinar, composto por terapia cognitiva comportamental, uma avaliação psiquiátrica para avaliar a presença de comorbidades que precisam ser tratadas farmacologicamente e também considerar a intervenção farmacológica para reduzir o nível de ansiedade, para que o indivíduo consiga implementar as estratégias da terapia comportamental. Muito bem, doutora Fabrícia Signorelli, ela é psiquiatra, falando com a gente direto de São Paulo. Agradecemos demais a sua participação e a gente também agradece a nossa psicóloga, né? Daiane, obrigada pela sua participação, né? Por trocar conhecimentos aqui com a doutora e nos orientar diante de um problema que, de repente, começa em pequenas ações e com a fala de vocês a gente já consegue dar um passo atrás e falar, opa, peraí, a gente precisa tomar um pouquinho mais de atenção nessa atitude, né? Muito obrigada, viu? Sim, eu agradeço, Rubi, agradeço a atenção, agradeço aqui a conversa que a gente teve, que foi super fluida, super leve, e aproveito para fazer um convite, né, para as pessoas, porque às vezes a gente tende a achar ou só procura ajuda quando o transtorno ou quando a saúde mental ela já está totalmente abalada, né? E assim como a gente vai ao médico por rotina, né, ou até para entender, nossa, deixa eu me precaver aqui para ver como está a minha saúde física, a saúde mental ela pode ser e deve ser assim também, né? A gente não precisa procurar um especialista, procurar ajuda só quando a doença, né, já
está tomando ali e prejudicando a nossa vida. Exatamente, né? Faz parte de um ensinamento diário para como a gente deve seguir esse nosso caminho. E guardar faz parte da vida, né? Mas quando o objeto ocupa o lugar da pessoa, é sinal de que algo precisa de atenção, porque no fim das contas, não são as coisas que a gente guarda, são as coisas que começam a nos prender. Quando a gente começa a ficar refém de tudo aquilo que nós estamos guardando. Quero lembrar você que nós temos aí um feriado prolongado, muita gente vai ficar em casa, muita gente vai trabalhar, enfim. Se você tiver um tempinho, aproveita e faz esse exercício de rever as coisas que estão guardadas e o que você precisa, o que faz sentido, o que não faz sentido. De repente é um bom momento para você desapegar. E agradecendo então a participação das nossas convidadas, agradecendo você que esteve com a gente em mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. A Iria está chegando aí, trazendo informações atualizadas, aqui da nossa metrópole, também informações do estado de São Paulo, Brasil e mundo. Ao meio-dia nós temos Câmara Notícia, com informações atualizadas aqui da cidade de Campinas e também de tudo que acontece no Legislativo. E na segunda-feira a gente traz aqui, deixa eu ver, vamos falar dos alimentos ultraprocessados, isso mesmo, cada vez mais presentes na nossa rotina, E o que está por trás desses alimentos ultraprocessados, O que são esses produtos? São aqueles produtos cheios de aditivos, conservantes. A gente vai entender o que realmente são os alimentos ultraprocessados. Você sabe identificar o rótulo? A gente sabe ler rótulo, será? Ou a gente percebe que esses alimentos influenciam o nosso apetite e nossos hábitos? Quanto mais você come, mais você quer comer, porque são palatáveis, são deliciosos, mas será que são saudáveis? Então vamos conversar sobre os alimentos ultraprocessados na segunda-feira, a partir das 8 da manhã, em mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. E claro que a gente espera por você. Desejamos um ótimo final de semana, um bom feriado para quem vai curtir o feriado, para quem vai trabalhar, bom trabalho. E lembre-se, cuide-se e faça um bom dia para você, faça aquilo que realmente tenha sentido na sua vida, tá bom? Você é importante, lembre-se disso e a gente se encontra na segunda a partir das 8 da manhã. Valeu, pessoal! Bom fim de semana! Tchau, tchau!